pessoa pergunta, o que é que Piauí está fazendo na Marcha da Maconha? É justamente em busca de paz, porque a repressão é o que mata. Fumar um baseado não mata, o que mata é o exército subindo nas favelas, é a polícia aterrorizando estudante por causa de um baseado. É por isso que eu estou aqui na Marcha da Maconha. Valeu, é nóis! A gente reorganizou em São Paulo a União dos Estudantes Secundaristas, que era a UMES, União Municipal dos Estudantes Secundaristas. Em 81 a gente reorganizou a UPES, que era a União Paulista dos Estudantes Secundaristas. Eu fui presidente das duas, eleito na primeira gestão, depois do período ditatorial. E um dos temas que a gente começou a discutir nessa época como uma característica assim, central da opressão da juventude era a interferência policial numa série de hábitos da vida cotidiana, entre os quais o uso de maconha, particularmente. Desde a década de 80 já existem manifestações a favor da legalização da cannabis no Brasil. No início com participação do professor Henrique Carneiro, nos anos 80, depois nos anos 2000 começou um movimento que seguiu já essa data do evento mundial da Marcha da Maconha que a gente tem hoje, né? Que naquela época ainda tinha o nome aqui no Brasil de Global Marijuana March, que foi organizada por uma portuguesa. Ela estava de passagem no Rio de Janeiro, já tinha organizado marchas em Portugal, Argentina, Uruguai, e ela estava lá, identificou um ponto no Rio de Janeiro, o posto 9 de Copacabana, tem uma aglomeração muito forte de usuários de cannabis. Então ela identificou vários pontos assim, da cidade do Rio de Janeiro que havia muitos usuários e entregou o papelzinho de seda carimbado com a descrição do evento. E aí eles organizaram uma marcha. E é interessante assim, ressaltar até que o meu enfoque é em repressão. Eu até chego a falar uma passagem do trabalho que dá para você contar a história da Marcha da Maconha só com fotos. Porque as primeiras, desde 2008, as pessoas iam com a cara... iam mascarados, eles iam todos tímidos, não se gritava tanto, entendeu? Mas havia uma vontade assim, de protestar, de botar a cara na rua, mas ainda era muito estigmatizado. E essa marcha ela foi tímida, mas ela aconteceu e não teve, aparentemente, assim, repressão. Ela nunca teve uma visualização muito grande, entendeu? Porque era um contingente pequeno, tímido. Entendeu? Estava começando a acontecer. Aqui em São Paulo, a opção pelo Ibirapuera sempre foi para tentar fugir um pouco dos holofotes lá da Paulista. Nunca teve gente suficiente para ir para Paulista nesse início, assim, tipo, a mobilização já sentia isso, e ir para Paulista com pouca gente era meio frustrante. Então ela sempre foi tentar ir fazer o Ibirapuera. Nesses 3 anos do Ibirapuera, assim, os 2 primeiros foram pequenos, mas já rolou um crescimento, assim, um devia ter 50, outros 100 e poucas. Mas esse terceiro ano, que foi a nossa última vez no Ibirapuera, em 2010, já era num contexto que o movimento estava crescendo, a gente já tinha fundado o DAR, já tinha surgido outros coletivos, outros grupos em vários lugares, então já foi uma marcha com umas 700, 800 pessoas. A gente descobriu ser um local de grande disputa política. Assim que a gente anunciou que a marcha seria no Ibirapuera, ela foi proibida. Em 2007, que houve uma mobilização, não teve nada, não teve nem repercussão na mídia, mas também não teve perseguição. Em 2008 a marcha foi proibida, não só em São Paulo, mas em diversas cidades. E uma semana antes de acontecer a marcha, veio uma decisão judicial em Salvador que impediu deles saírem para marchar. E aí, após essa decisão, outras cidades foram proibindo, acompanhando a decisão daquele juiz, né? E aí, todas essas marchas foram proibidas. No Rio de Janeiro, inclusive, a gente foi preso panfletando, distribuindo flyers, convidando as pessoas para a marcha. Fomos acusados por apologia, processo que não chegou nem no Ministério Público, foi arquivado. A Constituição fala que você pode se manifestar pacificamente, desde que sejam informadas autoridades policiais, corpo de bombeiros, essas coisas. Eles tinham recebido um ofício, falaram, olha, dia tal, a gente pretende marchar, uma passeata assim. Eles procuraram o Ministério Público entendeu
aquilo constituía apologia ao crime por força de 2 dispositivos legais. Do Código Penal e também o parágrafo 2º do artigo 33 da Lei de Drogas, da Lei 11.343. A partir desses 2 dispositivos, ele entendeu por bem ingressar no judiciário com uma medida cautelar, objetivando a proibição desse evento. Porque naquele local, no Parque do Ibirapuera, estariam famílias, estariam crianças que não têm discernimento para saber se aquilo é bom ou ruim. Então, ele entendia por bem que aquele evento não deveria ser realizado. A marcha da maconha era proibida, a gente fez uma marcha pela liberdade de expressão. E aí a gente sentiu que a gente tinha força mesmo para sair lá daquele cercadinho que não estava adiantando nada muito pra gente estava proibido mesmo. Então, em 2011 foi a primeira vez que a gente saiu do Ibirapuera ainda proibido, numa primeira marcha que aí, teve já umas 2.000 pessoas, né? Foi 21 de maio de 2011, que é até proposto pelo IBCCRIM, o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, propôs no julgamento do STF que se fosse o Dia Nacional da Intolerância, dia 21 de maio, pelo que foi feito lá com a gente na nossa manifestação, mas que pra gente acabou sendo uma ótima. Estavam tentando criminalizar o movimento, né, acusando de que estávamos incentivando o uso de drogas, quando na verdade nossa proposta era justamente o contrário, né? Tipo, discutir, debater e pensar em alternativas para a regulamentação da cannabis no Brasil. Desde o movimento estudantil que começou a haver toda uma discussão no sentido de que havia que se denunciar essa repressão e transformar, enfim, o tema das drogas numa questão ligada à saúde, à cultura e não como um objeto de perseguição policial. Nessa época a gente tomou conhecimento de um abaixo-assinado que tinha sido feito em 67 na Europa e que tinha contado com a adesão dos Beatles, de vários intelectuais muito importantes na França, como o Félix Guattari, Gilles Deleuze, o François Châtelet, e vários prêmios Nobel, etc. E a gente reproduziu esse abaixo-assinado, traduzido ao português, embora já um pouco antigo, e começou a colher adesões aqui, entre intelectuais, entre políticos, entre artistas, etc. E a gente marcou um ato público para levá-lo às ruas. No dia do ato público, que ia ser nas escadarias do Teatro Municipal, fomos todos presos. Foi exatamente em 15 de maio de 86, a gente fez um debate na Faculdade de Direito. Desse debate, no 11 de agosto, veio essa iniciativa que em novembro se reuniu no Teatro Municipal tentando levar a público os seus resultados. Aí foram 60 presos que foram levados para o DEIC, e fomos presos e ficamos lá várias horas sob ameaça de ser levados, enfim, para o presídio e tal, até que eles resolveram liberar todos, mas impediram a realização de uma manifestação pública que iria ser, enfim, chegou a ser embrionariamente a primeira manifestação pública de defesa da legalização da maconha no Brasil. Em 2007, pessoas do Grow Room e ligadas à cena da cultura do Rio de Janeiro, a gente se reuniu e decidiu criar uma identidade mesmo para a marcha, com uma logo, com uma presença na internet, com um site, com notícias e frequentemente lançando ações em festas, lançando máscaras de personalidades que de alguma forma tinham relação com a cannabis. A Marcha da Maconha ganhou esse nome, né, quando a gente decidiu mesmo deveria usar o próprio nome da maconha, já que a gente queria quebrar esse estigma, né? Em 2007 a gente resolveu juntar esse grupo e fazer isso, criar essa identidade. Já existiam passeatas, denominadas passeatas verdes, e a Marcha da Maconha, ela foi a massificação desse movimento que já existia, que ele eram em contingentes espalhados, então a Marcha da Maconha massificou tudo isso. E isso, de passar para os outros estados, isso foi tudo através da rede, dos fóruns. A gente era um grupo menor, que tinha um debate judicial muito forte, que tinha um risco pessoal para as pessoas muito forte, então a gente tinha muito mais cuidado na forma que a gente fazia as coisas, a gente era menos experiente, envolvia menos gente, menos articulação, menos nomes grandes nos garantindo, então a gente se colocava sempre de uma forma. Nos últimos anos a gente está completamente se abrindo para que todo mundo faça parte dessa marcha e as pessoas está num movimento que as pessoas também estão abertas a essa causa como elas não estavam antes, né?
Então, a partir disso, quando a gente fala, bom, a marcha ela é de várias marchas, ela envolve várias causas. Isso inclui as pessoas que estão colocando a discussão para além da maconha, assim como inclui as pessoas que estão falando de feminismo, que estão falando de movimento negro, de movimento gay, de desmilitarização, de uma série de questões, e que essas pessoas cada vez mais se identificam a marcha como um espaço também para discutir isso, assim, um espaço para discutir drogas, para falar de maconha, para falar de Chechong, para falar de anti-hemp, mas também para discutir a desmilitarização da polícia, discutir cocaína, como os usuários de crack são tratados. Então, por mais que não haja consenso na marcha sobre um modelo de legalização de todas as substâncias, sobre uma política para o crack, a marcha é um movimento que evidentemente, para todo mundo que compõe aquilo lá, é um movimento bastante libertário, assim. Então, nesse sentido, ela acaba juntando todas essas causas e elas têm se consolidado, assim, diversas delas. Acho que a discussão do antiproibicionismo em geral, com certeza, cada vez mais, mas e não só, né? A marcha tem se aberto e se interessado muito por outros temas, assim, que não eram tão fortes no começo. Acendendo o azeite.